Oi, Pronto! Oi! Seja bem-vinda, querida. Tudo? obrigada, Roberta. Estão me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo muito bem. Acho que todo mundo está aí também, né? Lu, que bom ter você aqui, a gente poder conversar sobre um tema que a gente gosta tanto, né? É verdade, Roberta. A gente En- ama, né? Então vamos começar a conversar. Gente, o nosso tema é a reorientação profissional, aspectos importantes frente ao atual cenário de mudanças profissionais. Então, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Cavalcante, sou psicóloga, trabalho com orientação profissional e carreira, e hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma pessoa que ela mora no meu coração. Eu quero muito bem a ela, que é a Luciana Carini. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho para vocês, né? E pedir para ela falar um pouquinho desse encontro dela com essa área de orientação profissional e carreira. Então, seja muito bem-vinda, Lu. Ô, Roberta, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer aqui pelo convite. Né? Você é uma pessoa tão especial aí na minha formação, foi a professora que eu homenageei na faculdade, na festa de formatura. Vamos só abafar a data, né, Roberta? É verdade, viu? Mas assim, eu tenho um carinho, uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho, então para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui nessa conversa. Me fala um pouquinho como começou a tua aproximação com essa área. Roberta, assim, nos estágios e nos anos iniciais da minha carreira, eu me dediquei muito à área organizacional e do trabalho, né? Atuando na gestão de pessoas, com subsistemas de RH, e eu percebi, assim, que existia muito uma necessidade, né, de alinhar as expectativas das pessoas com as expectativas da organização. A Uhum, organização sempre precisa de pessoas preparadas, que estejam aptas, né, a assumir os cargos, as atividades e todos nós, todas as pessoas, nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos de realização, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então eu uhum, percebia isso. E uhum, assim, são poucas as empresas que têm desenhado assim de uma forma bem clara, bem específica e comunicada para todos os colaboradores os processos de carreira, né? uhum, Então, eu me via muitas vezes atuando e fazendo intervenções nesse sentido, mas com iniciativas de orientação profissional, iniciativas de recolocação, iniciativas de reorientação, de preparação para a aposentadoria, mas não como um subsistema, né, dentro da sim. estrutura de gestão de pessoas. E aí, assim, chegou um tempo que eu comecei a sentir a necessidade de me aproximar de novo da psicologia, de estudar mais, e aí eu comecei a fazer várias formações na área clínica. E uma Uhum. dessas formações foi a formação em orientação profissional e de carreiras do Instituto do SEI, que assim que eu vi a divulgação, eu não tive dúvidas, né? Em procurar realizar, e realmente essa formação foi um divisor de águas na minha carreira, na minha atuação profissional. E aí eu Uhum, intensifiquei essas atividades dentro da organização e também comecei a atuar na clínica, né, com uhum, orientação profissional e de carreiras. E aí uma das demandas que muito me chega é a demanda da reorientação, assim como da transição de carreira, né? uhum, Chegam demandas de orientação profissional, de preparação para a aposentadoria, mas eu percebo que as pessoas têm me procurado mais com essas demandas de reorientação e de transição de carreira, né? E uhum, a partir daí a gente se vê com a responsabilidade, né, de facilitar esse processo na vida das pessoas, de forma que elas possam se reencontrar, né? Eu acho que o processo uhum, de reorientação é isso, é uma oportunidade, né, da gente enquanto facilitador do processo, que nós somos facilitadores do processo, nós não vamos guiar as pessoas, não vamos direcionar de uma forma que ele não seja protagonista do processo, muito pelo
contrário, né? A gente tem a expectativa de que o orientando, ele assuma essa posição de Uhum. protagonismo, né, dentro do Isso, processo de orientação. Então, a isso. gente, na reorientação, eu percebo que a gente está ali para facilitar uma nova oportunidade da pessoa olhar para dentro de si, aprofundar, né, o seu processo de autoconhecimento, aprofundar o processo de, Uhum. talvez, que é uma das coisas que eu mais percebo na reorientação, a informação profissional, o quanto Uhum. isso precisa ser intensificado, não é? As pessoas, Uhum. às vezes, fazem as suas escolhas baseadas em expectativas que são até fantasiosas, Isso. ilusórias, E, ou por influência familiar, não é? é, e é tão interessante você estar colocando, porque assim, vou partir um pouquinho do gancho do que tu começou a trazer há pouco tempo, né? As Uhum, nossas escolhas, né? Tão interessante a tua vivência em empresa, e aí da tua vivência de sim. empresa, o que tu mais lida na clínica que tu vê, processos de reorientação, que são com pessoas, muitas vezes, que a gente imagina jovens, adultos, né? Ou pessoas mais velhas, né? E aí, começando a falar um pouco da reorientação, e que você começou a trazer, né? E é interessante a gente pensar Uhum, nisso. O que é reorientar? Né? Porque muitas pessoas, às vezes, eu vejo uma certa confusão, não só das pessoas que buscam, que ficam, é uma reorientação, é uma orientação de carreira, o que é mesmo a reorientação, né? E acho interessante uhum, até para quem quer trabalhar nessa área, a gente pensar um pouquinho assim, você começou falando do processo de facilitação, né? Um processo de sim. facilitação que eu acredito que seja de todo um processo de adaptação profissional diante de tantas mudanças, né, que a gente Uhum. vive. Então, assim, se eu perguntar, Lu, o que é reorientar para você? Quando você pensa na reorientação, o que é que vem na tua mente? O que é que você acha que é? Uhum. Eu vejo, Roberto, assim, o processo de reorientação como um dos processos que está dentro do universo maior da orientação de carreira. É uma Uhum. possibilidade, porque você pode reorientar, né? O jovem que já fez Sim, uma primeira escolha, e aí, reorientando, ele vai fazer a segunda. Eu acho isso interessante, estava refletindo sobre isso, porque parece que a gente vai ficar contando, né? Quantas escolhas a gente vai fazer na nossa carreira, e são inúmeras. Mas o termo é é utilizado, né? isso. Então, assim, o jovem com essa reorientação, pessoas, né, que estão desempregadas, elas podem passar por esse processo de reorientação, né? Pessoas que estão em transição de carreira, elas podem fazer essa reorientação, e até pessoas que Uhum. estão ainda pensando como é que vai ser a aposentadoria e tal. Então, eu vejo como dentro de um contexto maior de orientação de Uhum. carreira, de transição de carreira. E como eu Uhum. estava aqui refletindo, né, eu percebo como um processo em que nós vamos ajudar essa pessoa que nos chega com a demanda dela, vamos Uhum. acolher, né, que esse é o Sim, papel também, né, porque quando a pessoa chega, ela vem com um sofrimento implicado, né? sim. Parece que não, parece que a pessoa vai só, vou fazer uma orientação de carreira, vou fazer uma orientação profissional, vou fazer uma, mas ela vem cheia de sofrimento, ela vem, né, muito implicada com as suas questões. Uhum. E ela veio É. exatamente por isso, né? E, Então e- nós vamos acolher essa pessoa e uhum. vamos abrir possibilidades dela olhar de novo para si, dela olhar de novo para o contexto, para o mercado, né? Uhum. Procurar caminhos da informação profissional que melhor lhe habilitem, ampliem o seu repertório para que ela possa fazer uma nova escolha de uma forma mais Uhum. segura, de uma forma mais assertiva, de uma forma acompanhada. É. Eu vejo E o quando, processo de reorientação assim. E quando eu vejo você falar nisso, aí algumas coisas, né, me remetem. Primeiro, assim, auxiliar nesse processo de rompimento dessa antiga profissão, que muitas vezes não é fácil, porque vem essa Nada concepção é de fácil. aonde é que eu errei, né? Eu não consegui escolher, eu não sei escolher. Muitas vezes esse sentimento, né, que a gente percebe, de Sim. ter que para a pessoa olhar para ela e ver a partir daí, né, outras necessidades. E aí tu fala também uma questão que eu acho muito importante, que é assim, as sucessivas escolhas, né? A gente sabe que o processo de reorientação também compreende de auxiliar esse sujeito, né? A ele perceber essas sucessivas escolhas, porque não necessariamente no mundo hoje eu vou escolher só uma coisa, né? Eu De vou ter jeito só esse nenhum. papel, essa atividade profissional, né? E você traz Isso. outra coisa também, que é trabalhar a relação do homem com o trabalho,
né? Assim, Totalmente. porque a gente tem que trazer muitas vezes, no caso da transição de carreira, as experiências, né? As experiências dessa pessoa, né? Uhum. E É qual é a como eu importância? falei, é como eu falei, né? Desculpa, Roberta, a questão de Nada. ampliar o olhar para esse repertório, que a pessoa vem com um repertório. Então, Sim. assim, quando ela amplia novamente, quando ela se dá uma nova oportunidade de fazer o autoconhecimento e de buscar novas informações, como é que está o mercado? Quais são as mudanças que aconteceram, né, no mercado de Uhum, trabalho? Quais são as uhum, mudanças que estão impactando no mundo do trabalho? Isso é muito importante no processo de uhum. escolha, no processo de decisão, né, nas alternativas que nós vamos ter para definir os passos da carreira. E como você muito bem colocou, eu posso decidir hoje, aí eu dou 10 passos e daqui a pouco eu tenho que escolher de novo. Isso Eu tenho que mesmo. fazer uma nova decisão. Aconteceu alguma coisa na família, aconteceu alguma coisa a nível social, a gente está aí diante dessa pandemia, né? E aí eu fico refletindo quantas escolhas, quantas decisões, quantos realinhamentos, quantas readaptações as pessoas, no seu contexto de trabalho, elas estão precisando passar por uma situação que não foi provocada por Sim, elas. Nós fomos sim. impactados por isso. Então, É, nós estamos falando de uma situação de grande proporção, mas podem ter outras situações de menor proporção ao longo da nossa vida que façam com que nós sejamos atravessados. Pode ser uma lei, pode ser uma decisão judicial, pode ser uma mudança no código de ética da própria profissão que uhum, a pessoa tem, pode ser qualquer coisa que faça com que isso. ela tenha a necessidade de reescolher, É. de E você, decidir, de e traçar você novos está caminhos. e você tá trazendo uma questão que é assim, esse momento que a gente está vivendo de crise, né? Assim, essa época de crise, a importância desse processo de reorientação profissional para vislumbrar esses novos cenários e possibilidades, né? É uma Sim, coisa que a gente percebe de que nesse momento, assim, não só pelas mudanças, pelo contexto social que a gente está vivendo de desemprego, de mudança das pessoas, mas nós mesmos, né, começamos muitas vezes a repensar em vários momentos da nossa vida o que é que a gente quer, né? sim. Então, assim, já desconstruindo um pouco aquela visão de que, assim, eu não soube escolher, né? Porque na reorientação a gente percebe muito isso, né? As pessoas muitas Muito. vezes com medo, porque já tem uma vida, de certa forma, já fez algumas escolhas, e que muitas vezes parece assim, eu não consegui escolher, eu não soube escolher, e agora, né? Como tu percebe a importância da reorientação nesse momento agora, Lu? Nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Sim, são dois pontos importantes que você está colocando. Essa questão da crise, né, nesse Uhum, momento aí da uhum, pandemia, e essa questão de, eu fracassei na minha escolha, como é que vai ser isso, né? Eu vou uhum. tentar falar um pouquinho dessas duas coisas, se eu esquecer, tu me lembra. Tá, joia. Que eu achei importante, né? É, você muito bem colocou. Esse momento da pandemia, esse momento que a gente está atravessando, é um momento de repensar a vida como um todo, né? É. Eu acho que ninguém deixou de ser atravessado, deixou de ser impactado. E eu percebo assim, nós já tínhamos as nossas questões, porque Uhum. quem vive tem as suas questões, né? A gente só vai deixar de Sim, ter as nossas questões quando a gente morrer, né? Então nós já tínhamos as nossas questões. E aí a pandemia vem com um avalanche para trazer novas questões, sem querer saber das questões antigas que nós tínhamos. sim. E aí todos nós estamos tendo que lidar com as questões antigas e com as questões novas que surgiram, né? E uma dessas questões é a questão do trabalho, a minha relação com o trabalho, a minha relação com o meu tempo de trabalho, né? Meu Uhum. Deus, quanto tempo da minha vida eu vou ficar nesse trabalho que talvez eu não goste tanto, que talvez eu não me identifico tanto? Com certeza, as pessoas que já tinham essas questões relacionadas a perguntas, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu não sou satisfeito. Enfim, eu com certeza Foi considero que isso se aflorado, né? intensificou muito, ficou extremamente aflorado durante esse período. Especialmente com as adaptações que nós tivemos que fazer da Uhum. noite para o dia, às Sem vezes nenhum sem os preparo, recursos né? adequados, sem treinamento, sem É, o preparo, como você está falando. Então, isso é um impacto sim, muito grande, né? E que sim. denota o sofrimento.
né? Com certeza. Então, é exatamente. impossível nós não estarmos pensando nessas questões, né? Então, é um momento de parada, de reflexão, e com certeza, assim, quem tinha questões relacionadas a dúvidas em relação ao trabalho, ao seu tempo de trabalho, ao tempo que você Uhum. dedica ao trabalho, aos estudos, né? Com certeza as pessoas estão precisando pensar sobre isso, precisando lidar com isso. E nos Isso. casos mais extremos, a gente indica, né, Roberta, que as pessoas procurem ajuda especializada, né, que está tendo Exatamente. muita opção aí, né, os Exatamente. psicólogos estão aí atuando nessa linha de frente de uma forma social, de uma forma significativa, mas Uhum. também os atendimentos online, né, em orientação profissional, transição de carreira, orientação de carreira, eles continuam, né, na É, perspectiva online, né? isso. Então, assim, eu acho que nesse momento é um momento de repensar mesmo. Até É, quem está muito bem, até quem estava super satisfeito, até quem está tranquilo. Então, o que dirá quem não estava, né? exatamente isso. E é interessante você estar colocando, porque quando a gente trabalha com a reorientação, a gente já lida com a questão da crise, né? Sim, Geralmente são é o pessoas que estão impacto. vivendo, né, um momento de crise e que eles buscam lidar com isso e que a gente sabe que isso vai vislumbrar, não necessariamente, mas em alguns momentos mudanças, né? E que essas Uhum, mudanças às vezes exigem responsabilidade, né? Exigem uma certa adaptação, tempo, né, para a elaboração de algumas coisas, né? tempo. Não E é aí, algo que a gente faça da noite para o dia, né? O processo, ele exige tempo, isso. exige maturação. Isso. Eu queria te perguntar assim, como é que tu percebe os aspectos assim, na sua visão, quais são os aspectos importantes da reorientação profissional? Deu para escutá-lo? Levando em conta o quê, O Roberta? cenário de Tá carreiras cortando um múltiplas. pouquinho. Como é que você Ah, o cenário percebe de de carreiras carreiras múltiplas, né? múltiplas? Isso. Eu percebo assim, Roberta, e eu até trabalho muito com os meus orientandos isso, porque, como você diz, as pessoas chegam às vezes se sentindo fracassadas, ai, porque eu não soube escolher, né? Quando, na Uhum. verdade, como a gente já falou, a gente vai escolher o tempo inteiro na nossa carreira. E pode ser que realmente tenha momentos que a gente não escolha direito, e tá tudo Sim, bem, né? Tá tudo bem. sim, E não é um fracasso, foi um momento em que não foi tão assertiva aquela escolha, né? E aí a gente vem também num histórico, né, que a gente também precisa considerar o histórico das carreiras, né, de como é que as carreiras sim. se desenvolveram ao longo do percurso histórico. Se a gente olhar Essas para os nossos mudanças, né? pais, isso, para os nossos avós, né, tios, né, que o concurso público, né, o boom dos concursos públicos, eu tenho uma parte da família que é toda concursada, por exemplo, né, pessoas também que entravam numa função mais operacional e chegavam Uhum. na empresa, né, no patamar de cargos de liderança, de direção, passavam Uhum. quase a vida inteira dentro da mesma empresa e hoje a gente não tem mais essa estabilidade, a gente não tem mais essa tranquilidade, vamos dizer assim, essa segurança que havia antigamente, né? Sim, Outra situação é que a empresa era muito, nesse contexto, responsável pela carreira do indivíduo. pelo Então, com sujeito, as né? mudanças, com a instabilidade, com a vulnerabilidade que hoje a gente vivencia, diferente de gerações passadas, essa responsabilidade veio para nós. Isso, Nós somos isso, responsáveis pelas nossas carreiras, não é? isso, Então, somos isso. nós que procuramos investir na nossa formação, somos nós que procuramos os cursos, somos nós que procuramos os processos de orientação, né, para a gente melhor lidar com os contextos. E antigamente, você realmente escolhia para a vida toda. E Isso. hoje não é mais assim. Hoje É. você pode ter outras alternativas de escolha e você pode, inclusive, que é o contexto das carreiras múltiplas, conciliar diferentes carreiras, Sim. Por que né? não, né? E por que não? Então É. eu trabalho muito com os meus orientandos essa coisa do precisa ser o ou, não pode Sim, ser o e, isso e isso, aquilo, tem que ser isso ou aquilo, né? isso. Mas, E a mas gente é interessante, só te cortando um pouquinho, é interessante como esse ranço ainda é forte, né?
É como as muito pessoas ainda forte. vêm com sofrimento de que traz essa visão de que a carreira é para a vida toda, né? A profissão é para a vida toda, como se a gente não se modificasse, como se a vida da gente não mudasse, e a gente não pudesse fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E não se Uhum. reconhecesse nessas coisas que a gente faz, né? É, e as próprias transformações no mundo do trabalho, elas vão demandando que essas nossas mudanças, elas Sim, ocorram, né? Eu tive uma isso. experiência ainda quando eu estava, né, full time nas organizações, porque hoje eu ainda faço trabalhos nas organizações, mas como consultoria e assessoria, né? Uhum, E eu precisei fazer um processo para veterinário para cuidar do gado mesmo, em Minas Gerais. uhum. Era uma das unidades da empresa, era um dos negócios que a empresa tinha. Roberta, atualmente não tem mais veterinário para animal de grande porte. Uhum, Só tem uhum. veterinário para pet. Então, assim, isso é um impacto, né, do consumo, isso é um impacto das novas carreiras, das profissões que aparecem e desaparecem. Olha, eu É sofri verdade, tanto para é fazer esse verdade. processo seletivo, tive que buscar a nível Brasil, né? Então, assim, isso é apenas um exemplo. Eu Sim, sou um veterinário, ok, mas eu posso ser sim, administrador de um pet, sim. E é né? tão E engraçado aí eu isso vou que ter que. é tão Sim, interessante tu estar Roberta. colocando. Eu fiz um processo com um jovem de orientação profissional que ele queria justamente ser veterinário de animais grandes, né? De animais, de cavalos, né? Assim, de animais grandes. E aí ele viu que aonde ele tinha que estar não era aqui no Ceará, né? Que Não, aqui no não Ceará é. ele não ia encontrar, era Minas. Ele tinha que ir lá para a universidade, lá em Minas, e ele começou a ir atrás, e a gente começou a ver, né? E ele justamente dizia isso: meu Deus, hoje as pessoas só, os veterinários só cuidam mais de pets. Por que será, Isso, Roberto? E a gente trazia toda essa contextualização que você está trazendo, né? isso. Então é uma tendência. E aí esse Sim. veterinário, ele vai ter que agregar outros conhecimentos, talvez uma outra formação, talvez uma especialização, né? Que aí Uhum. é o que eu vivencio muito. Na reorientação, a gente tem que ver se realmente precisa de uma outra formação. Sim, Será sim, que uma especialização, será que um curso de curta duração eu não posso agregar com a minha é, formação que eu é, já fiz para uma nova sim. atuação, né? E às Então vezes, é né, Lu? Às vezes não necessariamente é a mudança de um curso, uma mudança de uma profissão, às vezes é uma reorganização, uma adaptação, alguma coisa que aconteceu. exatamente. Aí eu ia até trazer uma pergunta para ti, que era assim: até que ponto as nossas questões emocionais, pessoais, da nossa história de vida, do nosso momento, não interfere também, né, no que a gente está vivendo? Totalmente. E aí vem como uma questão, né, que a gente sabe que está junto. E aí é interessante pensar um pouquinho. O que é reorientação profissional e psicoterapia? E se as pessoas que vêm para uma Pois é. reorientação têm demanda de psicoterapia? Como é que tu vê isso, Lu? Eu vejo assim, Roberto, eu vou tentar contextualizar um pouco, é como eu estava falando, né? Eu vou fazer um processo de reorientação, né? Eu não, às vezes a pessoa até já chega afirmando, eu não preciso de psicoterapia, eu quero uma Sim, orientação profissional, eu quero um aconselhamento de carreira, eu quero né, uma orientação de carreira. E quando você começa a trabalhar a primeira etapa do processo, que é o autoconhecimento, aí a luzinha da necessidade da psicoterapia começa a aparecer. Por isso. quê? Porque está dentro da nossa história. A questão do trabalho, a questão da carreira, ela não está desvinculada das outras áreas da nossa vida. É por isso que a gente faz o projeto de vida, não é? Uhum, isso, Não está desvinculado das outras áreas, não está desvinculado da nossa história, das nossas exatamente. vivências, das nossas preferências, dos nossos valores, do nosso contexto social, educacional, da forma como a nossa família vê o trabalho, quais foram as Sim, influências que eu recebi, né, da família, quais são as influências, né? O que que aquela família pensa sobre as profissões, quais são as profissões da minha família que são valorizadas, isso às vezes sim. influencia tanto, né, as É pessoas. verdade, é Então, verdade. assim, às vezes eu percebo que a orientação, a reorientação, às vezes é uma porta de entrada para a psicoterapia. Porque aí Sim, a gente não vai dizer, olha, você precisa de psicoterapia. Nós não vamos dizer isso, mas junto com a pessoa,
nós vamos pontuando. Olha, você está vendo que isso está se repetindo? Olha, o que é que você percebe aqui? Fale um pouquinho mais sobre isso. E Uhum. aí, juntos, nós podemos chegar nesse encaminhamento para uma psicoterapia. É, que é Não é interessante, assim? e é interessante você colocar isso, assim, porque muitas vezes as pessoas têm que ter esse cuidado, né, Lu, assim, de que a reorientação profissional e a psicoterapia são processos diferentes, mas que a gente Totalmente. percebe demanda e a gente não pode ter essa confusão, né? Assim, a gente muitas Isso, vezes, principalmente para nós que trabalhamos com os dois, né? Que com os trabalhamos com dois, isso. psicoterapia, com reorientação, a gente tem que deixar isso muito claro para que o outro também Exato. entenda e perceba o que, que tem mais relação com ele, né? É, às vezes, não é, Roberta, as próprias questões da pessoa impedem um processo de Sim, orientação profissional de carreira. E é aí a gente tem que fazer o corte ali, né? Precisa exatamente isso. intervir para que ela Isso. vá para o processo psicoterapêutico e depois de trabalhar algumas questões, é que ela vai conseguir aguentar, digamos assim, passar pelo processo de orientação profissional, de carreira, né? Enfim, Exatamente então a isso. gente tem que ter muito cuidado e tem que encaminhar mesmo, né? Tem que e quando o orientador também faz psicoterapia, esse contrato tem que ficar muito claro. É, exatamente Vai para a isso. psicoterapia, nós chegamos nesse acordo, nós chegamos nessa visão, ok. Então vamos agora terminar um contrato de orientação e vamos iniciar um contrato De de psicoterapia. psicoterapia, que é totalmente diferente, né? O É, processo de orientação, ele tem começo, meio e fim, ele tem um número de sessões delimitadas, que é de 10, 12 sessões ali. Se a gente percebe que precisa de mais uma, duas, a gente flexibiliza, dependendo do caso. Às vezes termina antes, porque o orientando já uhum, vem com uma certa maturidade, já vem com um certo repertório. é, A psicoterapia, não. A é. psicoterapia é diferente. Isso acontece muito. Eu às vezes recebo, né, jovens, até mesmo transição de carreira, que já vem de uma psicoterapia, né? Eles já fazem Sim, psicoterapia como psicólogo e encaminham para um processo, né, ali para fazer a transição de carreira ou reorientação profissional, né? A gente percebe também. é, Tem algumas pessoas colocando aqui, ó, só pontuar aqui. sim, É um desafio muito grande pensar como vai ser o mercado depois da pandemia. A Clarissa. Precisamos ter um olhar crítico para a diferença entre a dificuldade de escolher e o momento de ter necessidade de um outro olhar sobre a carreira. Verdade, né? Outra aqui, não existe fracasso, existe resultados negativos. A Raquel colocou. A Silvana, sim. a Silvana deve ter feito algum comentário em cima do que você colocou. Naquele momento era a melhor decisão. E quem Eu acho mais? que o que ela quer dizer é que nós fazemos as melhores decisões possíveis naquele momento. É, Aquilo é o que isso, foi possível que é naquele possível, momento, né? né? A Alana É, colocou aqui, muitas vezes o próprio cliente percebe e solicita o encaminhamento, sim, para verdade, né? psicoterapia. É, E a Nádia Estrela coloca, concordo, escolher é algo que mexe muito com nossas questões pessoais, sempre, né? Não tem como sempre. a Não gente tem dizer que não. como, verdade. Escolher um processo de autoconhecimento, com certeza, né? Então, assim, Lu, é interessante quando a gente fala, né, dessa reorientação em a psicoterapia, porque geralmente, não necessariamente em orientação profissional, às vezes tem jovens que têm necessidade de uma psicoterapia e começa com a orientação que às vezes é até mais fácil de aceitar, né? Muitas vezes É, para ele do que a ele, a psicoterapia, né? família, né? A Mas é família impressionante, também. é, mas é impressionante como reorientação profissional geralmente a gente percebe demanda de psicoterapia, né? Assim, é muito Percebe, forte percebe. isso que Por a gente quê? percebe. Né? Eu acho que tem a ver com o padrão de escolha da pessoa, né? Porque Uhum. nós não estamos falando, quando a gente fala em escolha profissional, a gente não pode diferenciar esse processo de todas as outras escolhas que a gente faz na vida, né? Sim, sim, Como é que eu posso dizer, Roberta? É um mecanismo, é o funcionamento da pessoa no que se refere a escolher. sim, Não é sim. assim? E é tão Né? A interessante, dinâmica, pronto, é, encontrei o termo, é a dinâmica de escolha daquela pessoa. Então, em relação ao trabalho, não vai ser diferente. Então, é, isso precisa ser trabalhado, né? Isso precisa ser pontuado. Muitas vezes,
É outra percepção que eu tenho, principalmente em reorientação, como você está trazendo, que tem muita demanda de terapia. A pessoa chega na resposta, ela encontra o que ela estava buscando em termos de reorientação, mas ela relata muitos outros ganhos. Em outras Verdade, áreas da vida, muitos outros ganhos. Assim, eu tenho experiência das pessoas saírem elencando. Ai, verdade. porque, olha, a gente viu isso, eu ajustei isso, nós trabalhamos isso, assim. E aí eu vou listando com a pessoa nas sessões finais, né? E é incrível como tem vários ganhos, né? E ela veio Sim, em busca do escolher, do reescolher, e ela sai com diversos outros ganhos. E aí, outra é coisa que eu verdade. acho importante pontuar, Roberto, assim, é que o Hum, processo de orientação de reorientação, a gente não vai ter resultados positivos só quando ele termina ali nas 12 sim, sessões. Às vezes os resultados vão vir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, dependendo dos isso. objetivos que as pessoas traçaram no seu projeto de vida, né? Então É, eu lembro é. muito até da Marcília colocando, né, professora Marcília Simeão colocando na formação de orientação profissional de carreiras do Instituto do Ser, essa questão que eu evidencio na prática. Às vezes eu recebo notícias, né, de orientandos, feedbacks. Olha, eu consegui fazer aquilo depois de 2 anos. Olha, eu consegui, né? Porque você é um processo de preparar também, É, né? O é. projeto de vida às vezes vai lhe levar para uma data futura, Isso, não é um projeto isso. imediato, Que tem não é toda essa assim? parte de planejamento, né? E assim, uma coisa que eu queria pontuar que você colocou, pelo menos eu percebo muito na minha prática trabalhando com reorientação, é o padrão de escolha dessas pessoas, né? Como é que essas pessoas vêm escolhendo, né? E quando a gente começa trazer isso de forma clara, eles começam a entender e compreender muitas vezes, né, as dificuldades nesse processo de escolha, né? Muitas vezes eu Exatamente. percebo isso. E Lu, o que é que tu acha assim, o nosso papel, né, enquanto orientador profissional no processo de reorientação, na sua visão, quais são os cuidados que a gente precisa ter, quais são os Uhum, desafios que nós temos, né, ocupando esse uhum. papel? Como é que você enxerga O, isso? o desafio é que a gente vai receber uma pessoa que às vezes está se sentindo fracassada, né? O que a gente já colocou aqui, né? Que Uhum. às vezes vem com algumas crenças bem cristalizadas, né, do que é o trabalho, do que é a profissão. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que o sucesso tem que ter nível superior, né? Quando Sim, na verdade não é. Você pode ter uma carreira de nível técnico. O Brasil tem tanta carência de profissionais, bons profissionais com formação técnica, e tem outras possibilidades de escolha, né? Mas isso. ainda é aquela história: meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser, né? As profissões tradicionais, valorizadas. Então, nós ainda recebemos pessoas que vêm com essas crenças arraigadas, que ainda acham que a escolha ela é definitiva e que eu fracassei nesse processo, ou que é, como você falou, é muito difícil eu abrir mão, eu construí muita coisa, mas eu não sou satisfeito, mas como é que eu vou abrir mão? Eu tenho um consultório montado, eu tenho um escritório de advocacia que foi do meu avô, que foi do meu pai, tá todo mundo me chamando de doido porque eu quero abandonar. Né? Isso a Isso. gente escuta, é a nossa escuta quando chega uma pessoa da reorientação. E aí nós precisamos ter uma postura de muito acolhimento, de muita Uhum. escuta, de que aquela pessoa não vai ser julgada ali, dela Isso. sentir essa confiança de que ela não vai ser julgada, de que ela pode sim, porque a vida é dela, porque a carreira é dela, né? Ela é Porque sujeito, né? ela é sujeito, ela precisa ser protagonista, ela assumir esse protagonismo, né? Ela Isso. conseguir trabalhar esse padrão de escolha, como você coloca. Então, eu vejo que tem essas questões e a sensibilidade, né, do orientador que está no processo de reorientação, de acolher aquele sofrimento, que não É. é puramente direito ou é medicina.
Não é uma questão objetiva, é uma questão extremamente subjetiva, implicada de história de vida, implicada de sentimentos, implicada de emoções e muitas vezes implicada de adoecimento psíquico. É, eu Às vezes a concordo pessoa plenamente já com vem você. com adoecimento, É, né? eu Ela concordo já plenamente com chega você. sofrendo com adoecimento psíquico. Isso. Até porque, assim, se a gente for pensar um pouquinho, quando o momento fala de se reescolha, né? Muitas vezes essa segunda escolha profissional, ou terceira, seja lá qual for, né? Muitas vezes a dificuldade maior, às vezes é romper, né? É romper com o que já foi construído, principalmente a gente É sabe verdade. quando isso se remete a alguns cursos, algumas profissões que são tradicionalmente valorizadas. Como é que você vai abrir mão da medicina? Como é que você vai dizer que você Isso. não se identifica, que você não quer mais ser médico? Como é que é possível isso, né? E a gente sabe que isso tem muita relação com os valores, né? Tem muita relação com os modelos, tem muita relação, assim, com as interferências aí. Eu vejo que a família também, eu não sei se você percebe, mas eu percebo tanto no processo de reorientação, essa Demais. interferência da família, né? Assim, e Demais. muitas vezes as pessoas tendo, às vezes, Lu, pessoas que já estão com uma caminhada profissional, pessoas que já estão com seus 35, 40 anos numa profissão Sim, e querendo deixar, sim, mas ainda se incomoda, como é que com meus pais medo. vão achar, o que é que meus pais vão dizer, É. porque vem toda essa construção dessas crenças, né, assim, nessa família, tu percebe isso, essa questão da família? Percebo demais e percebo, Roberta, esse discurso não só nos processos de orientação, mas nas nossas relações sociais, os nossos amigos, Uhum, né? Os nossos uhum, familiares, as pessoas que nos cercam, né? Eu me deparei uhum, recentemente com alguns colegas falando sobre essas questões e um dos uhum. colegas relatando, olá, Oi, eu acho que caiu. Oi, Lu, acho que oi. caiu. Tu tá me vendo? Não tô te vendo, eu tô só te escutando. Vocês estão me escutando, gente, também? Eu acho que não estão me vendo, né? Não estou lhe vendo, mas eu estou lhe escutando bem. Vocês estão escutando a Pronto, Roberta? Ah, pronto, pronto, tá agora veio, ok. né? Lu, tu estava falando, eu acho que foi na hora que congelou, acho que tu estava falando alguma coisa relacionada à família, né? Era isso? Não, eu estava falando que a gente se depara com esse discurso não só dentro do consultório, né? A gente se Uhum, depara com esse discurso nos grupos sociais que a gente faz parte. E eu sim, me deparei com um colega falando: eu fiz determinado curso porque eu tinha um sonho de trabalhar com o meu tio, né? E depois eu vi que aquele sonho era um sonho muito individual, não era um sonho compartilhado entre os dois. Para o tio nem sabia, né, dessa do sonho situação. dele, Então, entendi. isso tem a ver também com os diálogos familiares, né, Roberta? Que Sim, estão muito, difíceis, né? Então, do mesmo muito, jeito que as outras questões são difíceis de conversar, é difícil conversar sobre a orientação profissional, né? A gente muito, tem muito que mesmo. ter essa sensibilidade de perceber isso quando a gente recebe as pessoas, né? É, É o contexto dela, é a família dela, é como essas relações estão impregnadas, né? É, como isso perpassa a história do indivíduo, enfim, são isso. muitas variáveis que a São. gente tem que dar Até conta. Até porque você trouxe aí, né, a amplitude da quantidade, se a gente for pensar
do público, né? Da clientela. Vai daquele jovem que fez uma escolha e está repensando, àquele que já mudou de profissão, né? Assim, que quer mudar de Sim, profissão porque não está se encontrando, àquele que está vivendo um momento de crise devido a uma questão externa, que foi o desemprego, né? Que começa a repensar, eu me recoloco no mercado, eu abro algo para mim, o que uhum, é que eu vou fazer, né? E vem aí a exatamente. aposentadoria, que a gente sabe também que é um processo de reorientação profissional, que eu acho que Uhum, tende a crescer no sentido de que, assim, muitas pessoas, né, começam a se abrir a buscar antes mesmo dessa aposentadoria, mas quando começa a pensar nisso, né, esse processo de e agora, né, o que é mais que eu posso fazer na minha vida? A busca do sentido, né, que eu digo, é né? verdade, Essa busca do Roberta. verdadeiro sentido assim na minha vida, que entra também esse processo de aposentadoria. Eu não sei se você tem feito processo de aposentadoria, se tu já tem experiência nessa Eu área. já fiz, mas é como eu falei, eu tenho feito mais a transição e a reorientação, né? E De nos adulto. já tive uma pessoa querendo se preparar para a aposentadoria, não estava nem perto, que é o Uhum. ideal, né? Na verdade, a gente Sim, começar a pensar cedo, né? E sim. fiz o processo dessa pessoa, ela fez o projeto de vida dela em cima do que ela ia fazer depois que ela se aposentasse, né? Uhum, Então, uhum. apesar aí das questões legais, né, e da questão política que a gente está vivendo em relação à aposentadoria, mas é como você falou, a gente precisa pensar no sentido e o que é que eu vou viver, né? O que é que eu vou Isso, viver, porque a expectativa de vida aumentou, né? Outra coisa que muda aí, né? Nesse processo, a isso. expectativa de vida aumentou. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou A fazer? partir de Então agora, né? tem a partir de agora, então tem um leque de opções, de alternativas para essa pessoa avaliar e É. tentar fazer as suas escolhas. É, até porque, assim, se a gente for parar para pensar um pouco daquelas pessoas que estão nessa transição, né, mudando, não aposentadoria, mas mudando de profissão, vamos pensar um pouquinho nisso. Muitas vezes a gente precisa, como você coloca, ter esse acolhimento e ter todo esse cuidado que você diz, Lu, Uhum, porque é uma mudança de vida que vai exigir dela tantas coisas, né? Até assim, a pensar num outro lugar, a não trabalhar mais naquele local, a é mudar, que verdade. significa muitas vezes deixar de frequentar não só aquele lugar, mas a passar a frequentar outro, fazendo outras coisas, né? E As isso requer tempo, né? relações. As As relações, isso requer relações, tempo. né, que ela vai abandonar para construir outras, né? Isso, Realmente tem muitas exatamente. questões. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, na sua visão, assim, o que é necessário, né, para quem tem interesse na reorientação profissional, para quem quer começar a trabalhar com reorientação profissional, que muitas vezes, né, vê esse desejo de trabalhar com isso, né, profissionais da nossa área, o que é que você acha que Uhum. é importante na sua forma de conceber? O que é que você pode dizer para as pessoas que estão nos escutando, que muitas vezes pode ter essa vontade de querer trabalhar nessa área? O que é que você Sim, acha que é importante? O que é necessário, né? nós precisamos de muita atualização, né, Roberta? Sim, tá Uhum, sempre estudando. E não só estudando a orientação, a gente tem que estudar sobre o uhum, mercado de trabalho, a gente tem que estudar sobre psicopatologia, a gente tem que estudar sobre, tem que estar antenado aí, né, com a economia, com as mudanças sim, sociais, políticas, né, com o que está acontecendo no mundo, as questões tecnológicas, né? Nós, por exemplo, nessa questão da pandemia, a gente está aqui, né, no virtual, sim, e a maioria dos trabalhos estão acontecendo nesse ambiente, e a gente vai ter aí, como consequência, várias profissões que vão desaparecer e outras que vão que vão surgir, surgir. algumas vão ficar em alta, outras vão ficar em baixa. A gente tem que, enquanto orientador, a gente tem que estar muito atento a essas questões, né? Tá percebendo Isso. isso. Então, precisamos da formação. Eu indico Uhum, demais fazer uma formação em orientação profissional de carreiras, para mim foi um divisor de águas, né? Porque uhum. nos indica também no que a gente precisa se especializar. Precisa conhecer, né? Dentro desse leque, você pode até, enquanto orientador, fazer a sua escolha. Não, eu vou trabalhar só com aposentadoria. Eu vou trabalhar só com Isso, orientação profissional, né? Você pode escolher um nicho, por exemplo, né? exatamente, Então, assim, exatamente. a formação, ela nos dá caminhos, ela nos É, capacita tecnicamente, mas também é como o próprio nome diz, é uma formação, é para além da técnica, né? É assim que eu isso. me sinto,
né, depois de ter feito a formação, né, que você trouxe do Instituto do SEI para cá e que já consolidada aí, né, já está bem Uhum. maduro esse processo e eu indico demais porque para mim foi um divisor de águas e eu acho que Uhum. nós não devemos tratar a orientação como algo simplório, como algo simples, como algo, é fácil de fazer, a gente junta aqui algumas técnicas, não é não, pessoal. Vocês podem se, É, né, é, a pessoa pode se deparar com uma série de surpresas assim bem complexas, não exatamente. é? Eu, Então eu fico precisa tão da formação. Eu fico tão feliz em te ouvir falar sobre isso, por quê? Porque uma das grandes preocupações que eu tenho, assim, e eu estou achando bom, porque está cheio de psicólogo aqui escutando, né? Cheio de estudantes de psicologia e psicólogo estudando, escutando a gente, uma das coisas que eu acho assim muito importante é o investimento que a gente faz na nossa carreira. E esse investimento vem, se eu quero trabalhar nessa área, eu preciso ter uma condição para isso. E essa condição, como você Sim. coloca, vai além da técnica. Às vezes a gente vai atrás da técnica, às vezes a gente vai atrás do instrumento, isso é maravilhoso, mas a gente precisa muito mais do que isso, né? A gente precisa estudar e Uhum. muito, tem toda uma construção teórica, entender e compreender quantos temas você não trouxe aí, que a gente percebe que é extremamente necessário quando a gente trabalha com o mundo do trabalho. Né? E Demais. reorientação, a gente trabalha com pessoas muitas vezes que já tiveram experiência na universidade, já saíram, já estão no mundo do trabalho, e a gente precisa ter toda essa construção que você traz em cima desse leque de assuntos, de É. temas e que são necessários, né? Então eu acho isso tão Precisa. importante. Desculpa, Roberta, te Não, interromper, pode mas eu acho falar. muito importante isso que você está falando. Nós precisamos entender o que está acontecendo dentro das organizações, nós precisamos Uhum, entender quais são as mudanças que aconteceram nas descrições de cargo, por exemplo, né? Nós uhum, precisamos entender, como esse exemplo que eu dei do veterinário, como é que o mercado está se movimentando para determinadas profissões. Ai, mas é tudo isso? Vocês decoram tudo isso? Não, gente, a gente pesquisa. Por isso que a uhum. gente tem que estar estudando o tempo todo. Então, assim, naquele momento que eu estou precisando daquela informação, você me corrija aí, Roberto, se eu estiver dando uma informação que não é adequada, mas naquele momento que eu estou precisando daquela informação, eu vou lá e me aprofundo. É um caso que Isso, me chegou, é uma demanda que me chegou. E aí eu vou me aprofundar naquela profissão, naquele contexto, naquela descrição, quais são as atividades, qual é o risco laboral que aquela pessoa tem. A gente tem que isso. entender desse funcionamento, de como é que as empresas estão funcionando, de como é que são as relações, inclusive financeiras. Porque o Orientando. reorientando, ele também chega com demandas financeiras. Ah, eu quero Com ganhar muito. O certeza, que é ganhar muito para você? Né? O com que é que certeza. significa ganhar muito para você? O que é muito para você pode não ser para mim. Ah, eu não quero É. essa profissão não, porque ganha pouco. E o que é pouco para você? Uhum, Vamos ver se é assim mesmo. Vamos aqui fazer a etapa da informação profissional para saber se é desse jeito mesmo, né? E isso, o que eu posso dizer é que essa história de ganhar muito e ganhar pouco tem muito a ver com a nossa realização profissional, com né? Com aquilo que certeza, a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente se dedica, né? Com aquilo que a gente cultiva. Então, se com você é uma certeza. pessoa que você não gosta da sua profissão, ou que você se sente frustrado por algum motivo, ou que você sofre porque está inadequado de alguma forma, qual é a motivação que você vai ter para se dedicar, para ampliar, para regar aquilo ali? Não É, vai dar fruto, exatamente. não é? E digo até que Então, para trabalhar nessa área é impossível a gente desenvolver um trabalho de reorientação ou com orientação profissional se a gente não gosta do que a gente faz, né? E tem aqui uns como recadinhos todas para as questões você. psicológicas, né, Roberta? É, tem aqui uns recadinhos, deixa eu ver. Quantas vezes eu quiser me renovar, reinventar, vou seguir. Muito bem, Karen. Não tenho mais problemas com isso. A Rosário colocou. As pessoas questionam a minha idade, eu não sei por quê, né? Porque eu acho que a experiência Uhum, de vida e maturidade ajuda tanto em muitas coisas, né? Excelentes uhum, reflexões, Lu. Pessoas que não encontraram sentido. Aí vem aqui, a Rosário colocou, vem aqui. Ter formação é essencial para não ser um coach. Nada contra coach, né? Tem coaches desenvolvendo trabalhos muito uhum. bons, mas eu acho que a formação para a Sérios, gente da né? psicologia ela ajuda muito, né? A Sim. Silvana, você tem toda a razão, precisamos estudar sempre. A experiência clínica também é fundamental, ajuda demais.
Eu só amo muito mesmo, a formação foi super importante para a minha atuação, a Rafa colocou. A Silvana, a Robertinha, tive o prazer de entrevistar a Luciana, foi muito gratificante. Olha aí, viu, Lu? Ela me ajudou muito, coisa boa, Oh, coisa né? boa. Temos que ter cuidado porque as pessoas são imediatistas, mudanças do mundo do trabalho a Renatinha coloca. Ótima professora, Luciana Carini. Pois é, Oh, eu ainda não fui aluna dela, mas como aluna ela foi maravilhosa. Então acredito que ela seja como professora também, né? Luciana, você é extraordinária, eu também acho, viu, Raquel? oh, Lu, meu para Deus. terminar, a gente tem pouco tempo, né? Eu estava aqui te escutando e pensando numa coisa, embora a gente tenha pouquinho tempo, não dá para a gente falar muito não, tá? Mas a tua Tá, experiência em organizacional e recursos humanos, acho que ajudou muito e ajuda muito para trabalhar nessa área, demais, né? demais. Eu Ajuda vejo isso, como isso é bastante. importante, né? Eu Ajuda vejo. bastante. Assim, Roberta, como eu estou me dedicando muito nesse momento na clínica, para Uhum, profissionais, né? Eu estou uhum, me uhum. voltando para esse nicho, assim, trabalhar Legal. questões da psicoterapia com profissionais, porque eu acho que é como eu posso agregar, né? Por essa bagagem, né? Ainda tem Pronto. tempo, Roberta, aí? Nós temos aqui 6 minutos. Ó, a E Dulce aí, mandando um Kelly? abraço, adorei ver você A Dulce! falando, Que né? maravilha! A Rosária, que faz toda a diferença ser psicólogo. Dulce, lembro das nossas aulas e vejo quanto você aproveitou e internalizou. Foi mesmo, né? Oh, que bom! A Vladimir, passei por um processo de reorientação com a Lu e até hoje colho os frutos. Oh, meu Além de um Deus! ótimo amigo, um excelente profissional. Olha aí, viu? Excelentes Que bom! colocações, gratidão pela live, excelente profissional, admiro demais as duas. Só coisa boa, viu, Lu? Robertinha, Oh, coisa brevemente serei também boa! sua discípula. Você Que quer falar o bom! quê? Tem 5 minutos Eu queria aí. falar, não, eu queria era para o final. Eu queria só deixar um recadinho para o Pois final. pode Então, se deixar. você Quer deixar logo seu recadinho? Bom, eu queria, assim, né? Eu estava me preparando aqui, a gente trocando as ideias, e eu acabei fazendo esse escrito, né? Que a gente possa chegar um dia num nível, né? E isso depende muito de nós, profissionais da área, em que as pessoas possam ver a reorientação como uma oportunidade positiva e um divisor de águas, e não como um processo punitivo para quem fracassou, né? A Muito, reorientação, muito ela bom tem que ser isso. um prêmio, não uma punição, né? Então, que a Isso, gente possa vender isso também, né? Olha, você isso. está aqui, não é porque você fracassou, é porque você está tendo uma nova oportunidade, né? Porque Exatamente. você está tendo uma nova possibilidade e talvez seja esse divisor de águas, Isso. né? E Então, eu reescolher queria sempre é deixar essa possível, né, Lu? mensagem. Oi? E reescolher sempre é possível. E não necessariamente eu reescolher porque eu não gostei do que eu fiz ou eu não fui satisfeita, né? A gente É porque não sabe está que cabendo mais, né, né, Roberta? Não exatamente está isso, cabendo né? mais, aí a gente não pode ficar no nível do sofrimento, a gente não pode ficar estanque, a gente tem que ir para Exatamente. frente, né? Tem que caminhar. Ô, coisa boa estar aqui com você, né? Eu tô vendo muita gente elogiando, dizendo que foi muito bom, eu também achei, né? Assim, foi muito bom. Ah, Lu, muito obrigada, viu, pela disponibilidade, pelo conhecimento, pela experiência, né? Ela é sempre uma pessoa que os meus alunos vão entrevistar. Eu sempre indico o é, nome dela para os meus alunos entrevistarem na universidade, é né? verdade. Então, gente, eu queria agradecer a Lu, queria agradecer a todo mundo aqui, né, que esteve até agora conosco, que participou, que deu depoimento aí, muita gente boa, né? É Então, agradecer a verdade. vocês pela participação. Vai ficar gravado. Eu agora tenho um canal no YouTube, né? Fazer a Oh, propaganda aqui maravilha! dele. Minhas lives todas lá para quem quiser, eu estou editando com muito carinho, né? Gente, é isso. Espero a gente ter contribuído com vocês. Como a Lu colocou, eu também acho que reescolher sempre é possível. Acho que a gente tem muita coisa na nossa vida para fazer e eu acho que a gente tem que buscar as coisas que nos dá sentido, né? E o trabalho, a Verdade. gente sabe o quanto ele é importante na nossa vida. Então, eu É. penso que reescolher, tirar esse peso de achar que eu errei e que é fracasso e que eu não tenho mais idade para isso, que conversa é essa? Então, live Não. maravilhosa. Obrigada, viu, Eu que Lu? Um agradeço, beijo bem Roberta. Agradeço grande. demais a oportunidade de estar aqui conversando com você. Como eu falei, para mim é uma honra.
Porque tudo isso aqui tem muito do seu dedinho, viu? Tem muito do aprendizado que eu tive com você, com a Dulce, com a Marilu, né? Eu poderia citar aqui tantas mestras, como eu citei a Marcília também, poderia citar tantas pessoas, né? Então eu sou muito grata e eu queria também deixar essa mensagem, né? Que os professores, eles têm um papel fundamental na formação das pessoas, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Beijo. gente. Então, boa noite, tudo de bom para todo mundo aqui. Beijo, viu, Lu? Beijo, Obrigada, minha obrigada, flor. pessoal.